O mutismo seletivo. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui em mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Que a graça dele esteja sobre você e todos aqueles que fazem parte da sua vida. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. E a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. O evangelho de hoje traz para nós aqui um homem mudo há muito tempo, que Jesus cura ele, expulsa o demônio que aquele homem tinha e aquele homem volta a falar. Hoje, isso é tão real quanto nós imaginamos. Por mais que nós saímos por aí pela rua e não vemos pessoas possuídas pelo demônio, mas pessoas cultivando o mutismo seletivo. Você já ouviu falar a respeito disso? Mutismo seletivo é quando as pessoas perdem a capacidade de falarem o que elas sentem, de falarem aquilo que elas vivenciam dentro delas e então elas não conseguem comunicar para ninguém, sejam os seus pecados, as suas falhas, as suas dores e as suas misérias. E aí, como tendência, cada vez mais essas pessoas vão se fechando dentro delas e elas vão se individualizando, elas vão se isolando, entrando na solidão. Portanto, por fim, elas acabam tendo situações cada vez mais catastróficas, seja o uso de drogas, suicídio, mutilação e várias outras coisas prejudiciais à vida das pessoas que fazem com que elas tirem a própria vida. O mutismo seletivo, ele é um grande perigo e a gente precisa estar atento para que ele não pegue nós de surpresa e faça com que, assim como esse homem que estava possuído pelo demônio, nós percamos a capacidade de falar e comunicar com suas pessoas. E aqui, eu não estou falando do mutismo físico, sabe? Quando a pessoa não tem voz. Eu estou falando aqui de uma situação emocional que precisa ser tratada e às vezes, se não na maioria das vezes, espiritual. Hoje, nós não vemos pessoas possuídas pelo demônio, mas existem demônios oprimindo pessoas para que, por meio das situações, cada vez mais elas se fechem. Isso é tão real que a gente nem faz ideia de fato. Pare para pensar. Pessoas que sofreram na adolescência, seja por abuso sexual, pessoas que sofreram em relacionamentos e perderam a confiança nas pessoas, entram no mutismo seletivo e elas nunca mais se abrem para com os outros, levando elas a chegarem nessas situações que nós já dizemos. A dificuldade de viver em sociedade, o suicídio e várias outras doenças. Por isso, assim como Jesus libertou esse homem desse demônio que o oprimia, nós precisamos estar atentos para ajudar a Deus a libertar várias outras pessoas que estão presas pelo demônio do mutismo seletivo, a fim de que essas pessoas preciosas, na qual Jesus morreu por elas na cruz, elas não se percam, não venham tirar a própria vida e não se afundem cada vez mais numa depressão, numa crise de ansiedade, na síndrome do pânico. Nós precisamos estar atentos, orar para Deus para que Ele nos ajude a libertar essas pessoas, para que nós possamos estar atentos às necessidades e fazer uma arte, que é muito preciosa, a arte de extrair diamante das pessoas, que são as perguntas. E quanto mais nós sabermos perguntar para as pessoas e estarmos com a escuta ativa, nós poderemos ser instrumentos de Deus para expulsar esses demônios e principalmente o demônio do mutismo seletivo. Esse é o convite para que você esteja atento com aqueles que estão à sua volta e com aqueles que aparecerem no seu caminho, a fim de que você, com a graça de Deus, possa ajudar Ele a livrar essas pessoas desse mal. Eu agradeço a sua presença aqui hoje mais uma vez. Obrigado por estar aqui escutando ativamente a poderosa Palavra de Deus, a fim de que Ele fale com você, para que você ajude as pessoas que estão à sua volta. Amanhã, se Deus quiser, nós nos encontramos. Um grande abraço para você e até mais!